A noite começa com policiais cansados fazendo hora extra no trabalho. Um estranho se aproxima do carro da patrulha sem medo algum. Ele saca uma escopeta de cano duplo e abre fogo sem aviso. O homem vaporiza um dos oficiais instantaneamente. Os policiais esvaziam seus carregadores, mas os tiros não fazem efeito. A organização multibilionária é incapaz de conter o criminoso. Ele dispara mísseis embutidos enquanto caminha pela rua. O atirador nem parece mirar, apenas destrói tudo ao redor. Um policial tenta ser o herói e avança durante a recarga. O criminoso revela uma foice escondida em seu corpo. O oficial tenta se aproximar, mas não tem chance contra a força bruta. Lâminas surgem de cada membro do atacante durante o combate. Ele corta o policial ao meio com um golpe de joelho. Em seguida, ele se move em uma velocidade sobre-humana. Ele elimina o restante do esquadrão com precisão cirúrgica. O agressor ainda faz uma pose final após o massacre. As forças militares intervêm e tentam hackear os sistemas do inimigo. Eles inserem um vírus e disparam até derrubar o alvo. As balas ricocheteiam no crânio do homem como se nada fosse. Os policiais falham ao não mirar nos pontos sem armadura. O criminoso força o cano da arma goela abaixo do oficial. A cena da morte é exibida como se fosse um jogo de realidade virtual. David se prepara para ir à escola enquanto sua mãe trabalha. Ela é uma mãe solteira dedicada aos turnos noturnos. Ela faz sacrifícios financeiros para garantir o futuro do filho. A mãe questiona David sobre uma atualização necessária para a aula. Ela insiste que ele não tome atalhos nos estudos. O noticiário anuncia que o implante militar do agressor sumiu. A mãe de David esconde o item roubado em sua própria espinha. Night City parece estar caminhando para um colapso total. O assalto acontece em plena luz do dia. Crianças assistem a tudo como se fosse um espetáculo. É um nível de audácia que nem Gotham veria. Eles cometem crimes em público sem qualquer medo. O mais bizarro é ver pessoas paradas ao lado deles. Com tantas paredes na cidade, eles escolheram justamente aquela. David tenta usar a ecolocalização, mas falha miseravelmente. A pessoa que ele perseguia desaparece diante dos seus olhos. Na escola, um garoto começa a provocar David do nada. Ele chama David de rato de sarjeta. Diz que é difícil pagar a mensalidade com as economias da vida. O garoto está furioso com a pobreza alheia. David decide revidar e acaba fritando todo o sistema da escola. A sala inteira trava e todos sabem exatamente quem foi. David é chamado à diretoria imediatamente. O garoto rico aparece com joias de ouro nas mãos. A mãe de David pede desculpas e promete pagar os reparos. No caminho de casa, David sugere abandonar os estudos para trabalhar. Ver a mãe chorando por causa disso destrói o coração dele. A culpa por causar aquela tristeza é insuportável. De repente, uma metralhadora dispara contra o carro deles. Um foguete explode o veículo e causa um acidente terrível. A mãe de David é arremessada para fora do carro. A equipe de trauma chega, mas abandona a mãe por falta de pagamento. No hospital, o médico diz que a cirurgia foi um sucesso. A mãe de David sobrevive, mas continua inconsciente. Ao chegar em casa, David descobre que sua porta foi trancada. Ele consegue entrar por um duto de ventilação sem parafusos. Sem dinheiro para o hospital ou o aluguel, ele entra em desespero. Ele encontra um implante de coluna que a mãe escondia. David liga para o médico para tentar vender a peça. O médico oferece um valor que David considera um insulto. Mais tarde, ele reencontra seu maior rival na escola. O garoto rico destila todo seu desprezo e preconceito. Ele diz que David é apenas lixo vindo de restos inúteis. Não tem como mudar o que corre no seu suco de tomate. O mínimo que você pode fazer é não contaminar a gente com esse seu vírus. Ah, fiquei sabendo que sua mamãe veio aqui implorar para o filhinho não ser expulso. Isso me faz pensar em como ela consegue pagar uma escola dessas para você. Várias coisas passam pela minha cabeça, vou ser sincero. O David tinha todo o direito de perder a cabeça ali mesmo.
Falar da mãe dos outros é cruzar a linha. Ele já ia sair andando, mas o cara deu uns 17 empurrões nele. O David finalmente explodiu. Ter aquele implante de combate faz toda a diferença. Ele começou a atacar e nem o próprio David sabia direito o que estava fazendo. Foi só uma prévia da surra que o outro ia levar. Ele começou a spamar ataques rápidos. Uma cotovelada no pescoço, um soco no rosto e levantou o cara. Conectou uns 20 golpes na barriga. Terminou o combo com um chute potente que deixou o moleque estirado no chão. O cara ficou lá jogado, parecendo um boneco derrotado. Esses foram os piores 2 dias da vida do David. Passou vergonha na sala, fez a mãe chorar e quase levou um tiro de metralhadora. A mãe precisou de cirurgia, ele foi despejado e ainda sofreu humilhação verbal e física. Para completar, ele foi ao hospital e a mãe não resistiu. Tudo que faço é por você, meu filho. Você está partindo meu coração, meu menino doce e talentoso. Você é tudo para mim. Precisa trabalhar duro e subir na vida. Lá no topo da Torre Arasaka, você vai conseguir. Você é meu filho, David. Escuta, fiquei sabendo da sua mãe, mas não dou a mínima. Você é um inútil, sua mãe era uma inútil e sua família é feita de fracassados. Sua mãe vivia acima das posses, não cometa o mesmo erro. David decidiu que queria violência e instalou o implante na Mahan. Sem anestesia, sem frescura, aguentou a dor na raça. Foi direto para a escola tirar satisfação. Levanta daí, Martinez. Estamos na escola, você perdeu o juízo. Instalei um equipamento novo, vamos testar. O valentão tentou o mesmo combo, mas o David estava rápido demais. O grandalhão começou a chorar dizendo que o pai trabalha para a empresa. Deveria ter corrido enquanto teve chance. Depois disso, o David ficou vagando sem rumo. Ele sentou em um lugar bem movimentado e acabou sendo roubado. Uma garota tentou furtar ele, mas o David não deixou barato. Ele pegou a garota e a situação ficou bem estranha. Você perdeu toda a sua moral nessa, David. Você agiu como um durão, mas bastou um toque dela para você se dobrar todo. Sua cara foi direto no vidro e doeu só de assistir. Depois disso, eles formaram uma equipe de 30 pessoas antes da noite acabar. Usar demais a velocidade tem suas consequências e ela chamou a ambulância. Assim que ela viu que o David tinha implantado, ela deu no pé na hora. A luz estava ligada no máximo. Ela chutou a maca, pulou do carro e saiu costurando o trânsito. Se fosse comigo, eu teria batido no primeiro carro que aparecesse. Eles foram atrás do médico para comprar bloqueadores imunológicos. Depois, ela convidou ele para ir na casa dela. Eu fiquei pensando se o David estava jogando charme em off. Cerveja com cigarro é uma combinação bizarra e nojenta. Mas como ele precisava de um lugar para dormir, vamos deixar passar. Ela disse que tinha algo para mostrar e levou ele para um espaço de realidade virtual. A música naquele lugar era simplesmente incrível. Foi um primeiro encontro bem diferente. Ela disse que nunca tinha mostrado aquilo para ninguém. Eu estava ali sorrindo, feliz pelo meu garoto, ele merecia aquilo. Mas aí tudo mudou de repente. Lucy, você está me dizendo que tudo aquilo era falso? Os sorrisos que vocês trocaram não significavam nada? Ele acordou de cabeça para baixo, sendo ameaçado de ter a espinha arrancada. O Brutamontes disse que o David roubou o implante dele. O fornecedor da peça era a própria mãe do David. Foi assim que ela conseguia uma grana extra, mas ela já tinha morrido. Maine disse que era uma barra, mas que ainda queria o que era dele. David tentou negociar, promandando ver pagar tudo trabalhando em missões. Eles duvidaram da capacidade do garoto, mas ele provou que era bom. O plano era roubar dados de um guarda-costas da Arasaka. Eles precisavam bater no lutador do cara para distraí-lo. O plano deu errado quando o chefe do guarda-costas ligou. Becca apareceu para ganhar tempo, enquanto Lucy hackeava o sistema. Eles não tiveram tempo de trancar as portas e levaram tiros na janela. Maine mandou dirigir o carro, mas o David não sabia como. David confia cegamente que aquele vidro vai parar balas de grosso calibre.
ele dá ré no carro e bate direto num poste. O rapaz nem tenta girar o volante para escapar. Os inimigos continuam na cola dele sem dar trégua. David faz uma manobra insana no meio da fuga. Ele dirige como se fosse um veterano de 40 anos de estrada. O carro segue na contramão enquanto todos tentam matá-los. De algum jeito, eles sobrevivem ao caos. Chegam ao destino sem um único arranhão na lataria. David realizou feitos impossíveis com esse veículo. O carro chegou a andar sobre duas rodas durante a perseguição. David se sente confiante demais e pede para Lucy esperar. Ele decide explorar o local sozinho. Isso é um erro grave, pois ele é cercado imediatamente. David quase encontra o fim da linha ali mesmo. Se a Lucy não aparece, o anime terminaria no terceiro episódio. Ele finalmente lembra que possui um implante de aceleração. O tempo de recuperação do oponente é impressionante. David quase morre de novo, mas Lucy intervém. A arma dela é poderosa demais, talvez precise de um ajuste. Maine chega para salvar o dia e chuta a porta do carro. Ele encara o inimigo e domina o combate facilmente. O oponente ainda tenta usar uma lâmina escondida na perna. Maine anula o ataque sem qualquer esforço. Eles celebram a vitória como se nada tivesse acontecido. Ninguém comenta a habilidade absurda de direção do David. Maine esconde uma arma de destruição em massa no próprio braço. Um homem importante aparece para cobrar satisfações. Ele está furioso porque destruíram um carro no seu terreno. Aquele sujeito tem 3 olhos no mesmo lado do rosto. Maine segura a vontade de explodir aquele cara arrogante. O mandante exige obediência cega e despreza o pensamento da equipe. David passa por uma espécie de treinamento fazendo entregas. Becca recebe as pessoas apontando uma arma na cara. Lucy liga e David fica todo bobo de felicidade. Ele sai saltitando até a casa dela como se fosse um adolescente. David começou a intensificar o treinamento para aguentar seus novos implantes. Ele chegou ao ponto de trocar os próprios pulmões por peças cibernéticas. Dá para acreditar em um futuro onde substituímos órgãos por máquinas. Um braço mecânico até parece legal, mas cobrir o corpo todo de metal é exagero. Nesse ponto, você deixa de ser humano e vira quase uma inteligência artificial. Durante o treino, Maine sentou com David para uma conversa séria. Ele avisou que chegaria um momento em que David precisaria de uma arma. Maine entregou uma pistola para o garoto, mas David recusou a oferta. Como nada de bom vem de armas, Maine respeitou a decisão e guardou o objeto. Logo depois, Maine perguntou se David estava tratando bem a Lucy. O garoto ficou visivelmente nervoso e negou qualquer interesse romântico. Todo mundo sabe que ele está mentindo, mas Maine deixou passar. O grupo passou um tempo treinando junto no estande de tiro. David já estava usando uma jaqueta com o estilo característico de cyberpunk. Pilar estava agindo de forma estranha e agressiva com todo mundo. Ele viu um desconhecido urinando na rua e perdeu a cabeça. Pilar confrontou o homem por uma função humana básica e acabou desviver. Foi uma das mortes mais aleatórias e desrespeitosas que já vi. O desviver ainda estava com as partes íntimas de fora na hora do crime. Maine gritou com David para ele focar, pois o garoto ficou paralisado. Do nada, o desviver sacou um míssil como se fosse algo comum de achar na loja. Maine empurrou David para longe da explosão a tempo. Rebecca pegou sua arma e começou a disparar furiosamente contra o inimigo. Ela estava fora de si, mas tinha motivos, pois aquele era seu irmão. Maine ordenou que ela se acalmasse antes que a situação piorasse. Kiwi usou um pulso eletromagnético para neutralizar a ameaça. David aproveitou a brecha, correu em super velocidade e encostou a arma na cabeça do alvo. Ele puxou o gatilho sem hesitar e encerrou o problema. O desviver sobreviveu ao tiro inicial, mas Maine finalizou o serviço. Ninguém pareceu se importar com a morte do agressor, exceto Rebecca. Dório pediu para David levar Lucy para casa em segurança. Maine autorizou que ele usasse seu carro para o transporte. No terraço, Lucy mostrou uma vista incrível para David.
Ela confessou que nunca tinha mostrado aquele lugar para ninguém antes. Lucy questionou se David realmente achava que tinha o que era preciso para sobreviver. Ela terminou a conversa com um aviso misterioso para ele não se iludir. Construa seu nome como um cyberpunk pelo modo como você vive. Construa seu nome pelo modo como você morre. David questionou por que eles seriam diferentes dos outros. Eles são exatamente iguais. Ele promandando ver levar Lucy até a lua pessoalmente. David quebrou o ciclo e se tornou um verdadeiro destaque. O foco volta para a missão contra Tanaka. O diretor da escola tem hábitos estranhos e contatos perigosos. O plano é simples e consiste em sequestrar o fornecedor dele. O alvo tem uma reserva no restaurante em Beers em 2 dias. David assume a linha de frente na operação. Ele tenta atuar como um fã para abordar Jimmy Kurosaki. Maine tenta se aproximar furtivamente com seu tamanho gigantesco. Kurosaki percebe a presença deles e ativa um pulso eletromagnético. Doro aparece e nocauteia Maine com socos brutais. David é capturado e Lucy sai em seu encalço. David acorda em uma masmorra cercado por cadáveres. A polícia aparece e David está com uma arma que não é dele. Parece que ele foi vítima de uma armadilha. David está claramente sob controle mental de terceiros. Ele realiza disparos precisos sem nem olhar para o alvo. Ele foge da masmorra e encontra a polícia à sua espera. David consegue escapar mesmo sob uma chuva de balas. Ele atira em qualquer um que cruza seu caminho sem hesitar. O inimigo demonstra habilidades sobre-humanas e olhos de ciberpsicopata. O vilão revela que David é apenas um brinquedo de experimento. Lucy e Doro retornam para intervir no confronto. David usa sua velocidade para destruir os drones inimigos. Mesmo no meio da ação, David tropeça nos próprios pés de forma atrapalhada. Lucy finaliza o hack e eles conseguem encurralar Tanaka. Tanaka chega ao local e é cercado pelo grupo. Ele tenta usar uma habilidade diária para se defender. Maine tenta atirar, mas é impedido pelo inimigo. O oponente desfere uma sequência de golpes precisos contra Maine. Ele preparou o golpe para desarmar o oponente e partiu para cima com tudo. Alguém finalmente interveio para impedir aquela surra. O sujeito ainda levou um gancho na cara que deixou marca. Não sei para onde levaram o cara, mas espero que ele fique bem. Meu parceiro não consegue nem segurar uma caixa de comida sem ter um surto. Ele insiste que está bem, mas continua se entupindo de remédios. A mente dele está tão sobrecarregada que ele começa a ter lapsos de memória. Ele está ficando violento, chegando a ameaçar a Doro. Isso é o cúmulo, já que ela é a última pessoa que ele machucaria. Tanaka está em um estado deplorável enquanto a Kiwi vasculha a mente dele. Eu rezo para que ele não sucumba à psicose cibernética. Ele volta a si, mas fica sentado, totalmente confuso com o que houve. David e Lucy chegam e ficam sabendo de toda a situação. Fica claro que meu parceiro está em apuros. Eu não me importo muito com o Pilar, mas o Maine é meu aliado. David entra e flagra Lucy e Doro discutindo. Outro tique nervoso aparece, e eu começo a temer pelo pior. Lucy e David assumem o lugar da Kiwi na conexão. Tanaka começa a acordar e isso atrapalha todo o processo. Ele tenta convencer David a desistir de tudo aquilo. O cara diz que o Arasaka vê potencial nele e que não deve jogar a vida fora. Espero que o David não caia nessa conversa fiada. Maine entra chutando a porta e acaba com a vida do Tanaka. A morte dele complica a extração de dados e atrai a equipe da SWAT. Por sorte, eles conseguem recuperar os dados a tempo. Lucy questiona David sobre suas atitudes imprudentes e seus surtos. O sinal foi rastreado pela SWAT assim que o alvo desviver. David leva a Lucy até o veículo, mas descobrem que não havia dados ali. Doro e Maine lutam lado a lado, mas meu parceiro continua tendo surtos. Ele quase ataca os próprios aliados por não saber onde está. Doro consegue dar os remédios necessários para ele se acalmar. David tenta ficar ao lado de Maine, mesmo sabendo que o fim é inevitável. Maine diz para David correr, pois essa é sua maior habilidade.
Ele faz sua última resistência lutando até o último suspiro. Perdemos 2 aliados no mesmo dia e o clima é de total desolação. Ligações WhatsApp com IA 24 horas. Chama no WhatsApp que tá na tela. O tempo passou e David agora é o novo líder do grupo. Ele tenta ocupar o lugar que Manny deixou vago. Becca finalmente aceitou o convite para a missão. David está muito diferente e parece ter trapaceado no seu progresso. Ele não treinou para ficar tão forte, mas mudou da água para o vinho. Antes ele tinha medo de usar uma arma simples. Agora ele saca escopetas do inventário como se fosse nada. Chegamos ao local da missão e Kiwi marcou todos os inimigos. Havia um pequeno exército esperando por nós lá dentro. Kiwi sugeriu procurar uma entrada pelos fundos. David recusou e preferiu o caminho mais direto. Ele ameaçou um dos guardas para conseguir informações. O guarda não cedeu e David quase abriu um buraco na cabeça dele. Kiwi invadiu o sistema e facilitou o trabalho para a equipe. Becca tentou causar uma destruição em massa com suas armas. David usou os braços do Manny com uma eficiência assustadora. Subimos as escadas e encontramos um inimigo patético. O cara ainda insistia em usar um estilo de luta bruto e lento. David é especialista em velocidade e não teve dificuldades. O oponente foi derrotado de forma humilhante na porta. A missão de resgate foi um sucesso e tiramos o alvo de lá. Logo depois, David aparece sendo tratado pelo médico. O médico avisa que ele está repetindo os erros do Manny. David ignora os sinais e continua forçando o próprio corpo. O médico sugere que ele pode se tornar um novo Adam Smasher. Isso é um aviso claro de que ele está perto do limite. Mais tarde, encontramos o homem que apareceu na festa. Ele precisa de um novo peso pesado para o seu trabalho sujo. David precisa provar que consegue substituir o Manny à altura. Enquanto isso, Lucy finalmente revela o seu passado sombrio. Ela foi criada pela Arasaka para ser uma Netrunner perfeita. Sua vida era mergulhar na rede sem parar para a corporação. O treinamento era brutal e os desafios eram constantes. Eles mergulhavam em redes antigas cheias de perigos mortais. Lucy viu seus amigos morrerem um a um na rede. Ela e outros decidiram fugir quando não aguentaram mais. Mesmo ouvindo os gritos dos amigos, ela não olhou para trás. Ela acabou em Night City tentando esquecer o que viveu. Recentemente, ela mentiu sobre os dados de uma missão. Ela provavelmente escondeu informações sobre agentes da Arasaka. Lucy está em uma jornada pessoal de vingança contra a corporação. Lucy parece uma vilã completa enquanto pede para ir embora mais cedo. Ela mente dizendo que quer surpreender o filho que entrou na academia. O chefe debocha de mais uma contratação por influência e a libera após a entrega da amostra. David está agindo de forma imprudente e ignorando os sinais claros de colapso. Ele viu Manny enlouquecer da mesma forma, mas se recusa a reduzir o uso de implantes. Arasaka começa a ligar os pontos sobre as missões secretas de Lucy. O trabalho de David era eliminar um alvo dentro de um prédio específico. Aquele edifício é usado para contramedidas militares. Eles entenderam que o ataque foi uma afronta direta aos militares. O alvo escapou e se encontrou com seu empregador. Eles discutem sobre um tal ciberesqueleto que mudaria o mercado. O homem entra em contato com Faraday para um acordo. Eles oferecem um pagamento maior que o da Militech. A condição é eliminar um Netrunner específico. A recompensa é dobrada se o alvo for entregue vivo. David aceita a missão e muda de lado. Lucy conversa com Kiwi sobre o progresso de David. Elas comentam como ele se tornou um bom líder. Kiwi foi quem ensinou tudo o que Lucy sabe. David e Becca saem em uma onda de violência. David trava no meio do combate enquanto sofre com seus implantes. Becca o salva com um combo brutal e mostra sua habilidade. Ela aconselha David a diminuir o uso de cromo. David ignora o conselho e volta para casa exausto. Ele desaba enquanto encara uma foto antiga. O médico avisa novamente que ele precisa parar com as modificações. Ele receita remédios com uma dose 9 vezes maior que a padrão.
O médico se despede, sabendo que David não voltará. Lucy confronta David sobre seu comportamento errático. David insiste que ficará bem e cita as expectativas de Manny e de sua mãe. Ele confessa ter matado uma mulher inocente que lembrava sua mãe. Ele admite que está perdendo o controle, mas continua obcecado pelo poder. David questiona o sumiço de Lucy após a morte de Manny. Ele afirma que não está bravo e que ela merece uma vida melhor. David não entende por que Lucy continua se afastando dele. Sempre que ele pergunta o motivo, ela diz que não pode revelar nada. Cansado de tantas incertezas, David sugere que talvez seja melhor seguir em caminhos diferentes. Lucy obviamente não quer isso, mas recebe um alerta urgente no sistema. Ela sai apressada para resolver um assunto pendente. Ao chegar no local, descobre que tudo não passava de uma armadilha. Lucy é atacada e sofre um curto-circuito. Ela descobre que o objetivo era expor David, o homem que ela tentava proteger. A teoria de vingança estava errada, pois Lucy estava deletando arquivos de David. Ele se tornou um alvo valioso para Arasaka por sua alta tolerância a implantes. Lucy estava eliminando qualquer um que soubesse sobre ele para mantê-lo seguro. Mesmo assim, ela continua operando com a gangue como se nada tivesse acontecido. A missão atual foi toda planejada por Mr. Furais para encurralar David. Eles precisam interceptar um comboio e a gangue se divide para causar confusão. Um flashback mostra o braço de David carregado de medicamentos. Manny e sua mãe jamais gostariam de vê-lo se destruindo daquela forma. David e Rebecca mostram um entrosamento incrível durante o ataque ao caminhão. Eles são uma dupla muito mais eficiente em combate do que David e Lucy. David não resiste e utiliza seu movimento especial para alcançar o alvo. O caminhão estava sem motorista, revelando que era uma isca. David usa um arpão para prender o veículo em uma rocha e forçar a parada. O carro da gangue acaba capotando com um impacto violento. Eles percebem que a situação foi montada para forçá-lo a usar o ciberesqueleto. Ele diz que se David não usar o traje, todos morrerão. Acreditando nas palavras da amada, David decide ceder à pressão. Enquanto isso, Lucy elimina os inimigos que a cercavam. Ela tenta ligar para David, mas já é tarde demais para impedi-lo. David começa a instalar a atualização do ciberesqueleto, perdendo o controle. Ao ver Lucy sendo humilhada na tela, David entra em um estado de fúria psicótica. Rebecca tenta ajudá-lo com medicamentos para controlar o surto. Sem outra saída, ele finalmente veste o traje proibido. Ele avança contra os inimigos em uma velocidade sobre-humana. O confronto se transforma em uma aniquilação total dos oponentes. David caminha pela cidade enquanto sente o peso do seu destino. Seus remédios potentes já não fazem mais efeito algum. Quatro Olhos encontra Snake e tenta uma última investida. Ela reage rápido e arranca o braço dele sem piedade. O coitado sangra perto de uma lixeira enquanto ela tenta ajudar. Ele finalmente entende que precisa proteger a Lucy. Mas o experimento de David saiu completamente do controle. Apenas um homem é capaz de parar essa força da natureza. Adam Smasher surge em cena pronto para o combate. Quatro Olhos perdeu o controle e causou um caos generalizado. Ele achou que podia peitar o Smasher com conversa fiada. Adam não perde tempo e elimina o rapaz sem hesitar. David encara o lendário mercenário cara a cara. A equipe de resgate tenta levar Quatro Olhos dali. David não permite e ataca o veículo com fúria. A música icônica começa a tocar enquanto o caos se instala. Adam Smasher revela uma velocidade surpreendente para o seu tamanho. Ele dispara um míssil e coloca David em uma situação crítica. Lucy tenta trazer David de volta à realidade com desespero. O amor deles é a única coisa que ainda o mantém consciente. Becca recebe Lucy, mas o clima entre elas é tenso. Adam Smasher cai do céu como um pesadelo implacável. Ele esmaga Becca em um golpe brutal e inesperado. David tenta lutar, mas seu corpo já atingiu o limite. Lucy tenta intervir, mas Smasher a ignora com desprezo. Falco resgata Lucy e foge para garantir que ela sobreviva.
David aceita seu fim enquanto encara o monstro à sua frente. A montagem final mostra o sonho que eles nunca realizaram. Lucy caminha sozinha na lua, sentindo a falta de David. O fim é doloroso, mas David se foi como uma verdadeira lenda.